Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. E hoje a gente vai falar sobre Teatro da Crueldade e Teatro Pobre, perdão, do Jerzy Grotowski. Agora, a gente vai dar uma pincelada, porque nós temos dois assuntos que são extremamente gostosos, extremamente interessantes e instigantes, né? O ideal é a gente ter uma aula inteira de quase 2 horas só sobre um e muito tempo de estudo sobre a mesma situação e o outro. Mas a gente vai dar uma... Professor, o que é teatro pobre? Eu já ouvi falar, mas não sei. Então vamos lá. Teatro da crueldade. É uma teoria proposta por um autor especificamente que foi seguido por outros. Não é uma forma específica de escrever, mas sim um método, assim como o teatro pobre. Então, o teatro da crueldade é um viés das formas contemporâneas que surge a partir dessas novas estruturas que o século XX permite, né? Que é o expressionismo no teatro, o drama expressionista, o teatro do absurdo, né? O teatro surrealista. Então, o teatro da crueldade ele parte do momento que se vivencia, né? 1920 é uma crítica à cultura do espetáculo e à forma como o mundo ocidental vê isso. A figura mais importante, que é o criador do conceito do teatro da crueldade, é o Antonin ou Antonin Artaud. Né? Se escreve Antonin, mas se lê, né, num francês relativamente agradável, que não é o meu caso, Antonin Artaud. Certo? Qual é a influência? Tem a influência tanto dadaísta quanto surrealista, que são vanguardas europeias que datam entre os anos de 1920, 1910, 1920, se estendendo ali até 1923, 24 e assim por diante. Né? Arro e o Jorge Aron são os primeiros diretores surrealistas que interferem diretamente no teatro da crueldade. E a proposta é contestar o teatro naturalista, que já é uma extensão do teatro realista, que já é uma extensão das novas variações de teatro que vêm do século XIX e começam a invadir o século XX na Europa ocidental. Certo? Então, o Artaud ele dizia o seguinte: o processo de criação aproxima-se sempre da angústia, que é um sentimento ligado ao desconhecido. Tem-se medo de algo, angustia-se de uma sensação apenas. É a cultura das sensações, do imaginário e do sensível, não da cultura erudita, mas de um teatro que vai do sensorial ao intuitivo. Não é um teatro físico apenas. Então, ele foge daquela ideia de que no naturalismo o ator tem que sentir e tem que ser distante, né? Representar e que a plateia, não, a ideia é que esse ator literalmente internalize o processo. A concepção desse novo teatro, ele traz um novo nível de autoavaliação do artista, do ator, na própria psique humana. Então, ele decide a seguinte situação: o teatro ele tem que abalar todas as certezas que a sociedade tem. Então, ele é um teatro muito político. Ele é um teatro que você olha o espetáculo assim, meu Cristo, o que, é que eu estou vendo da vida? Meu Senhor. A ideia é te instigar a sair da tua zona de conforto como plateia, porque o ator passa por esse processo antes. Então, ele vai levar todo o processo dele para a cena, e essa cena ela vai causar um impacto. Você pode até não saber exatamente inicialmente, ou talvez até não queira entender, mas o impacto você vai ter. Então, ele critica a racionalidade do mundo ocidental e, mais ainda, ele diz nos livros, né, Artaud e o teatro e seu duplo, que existem processos diferenciados de você construir a dramaturgia. O coletivo Teatro da Crueldade fez um espetáculo chamado Útero, onde o ambiente online, né, recentemente, criava essa mesma situação que o Artaud, pelo menos tentou, né, criava a mesma situação que o Artaud fez com a plateia em loco. Né? E aí ele diz que há uma exteriorização da crueldade presente no indivíduo. Professor, eu não entendi uma coisa. Por que o nome crueldade? Bom, o Artaud bate em cima da seguinte situação. Né? Dadaísmo e surrealismo, eles não são linguagens das vanguardas europeias que são uniformes. Eles quebram. Então, quando eu falo crueldade, não é uma crueldade só física, mas em que níveis exatamente as pessoas são cruéis, inclusive consigo mesmas. Eu tenho um aluno de teatro que ele diz que o medo dele é porque ele sabe que ele se auto-sabota. Então ele está sendo cruel com ele mesmo. Vamos transformar isso, eu propus a ele, vamos transformar isso na tua expressão, inclusive em cena. Como você corporifica essas suas angústias, a sua própria autocrueldade. É meio maluco isso de pensar, mas só que a gente faz isso constantemente. A gente só não tem a noção de que a gente faz isso. Então ele diz o seguinte: através do teatro com a peste, que seriam as doenças, as mazelas, metaforicamente falando, explodem as cenas com muita força. O teatro da crueldade, ele é intenso, ele é dinâmico, ele é pesado, e essa força todinha, né,
para levar o homem a se ver exatamente como ele é, sem máscaras, né? Com os sentimentos da pior maneira possível. É um tapa na cara, literalmente. E não é tão simples quanto se imagina. O teatro, como a doença, a peste, a amargura, e essa peste é uma metáfora de uma série de situações complicadas, é feita a imagem dessa carnificina, dessa essencial separação. As forças, não, desenrola conflitos, libera forças, possibilita essas forças, e as forças são regras. E a culpa não é da peste ou do teatro, mas sim do que a gente vive na vida. É, professor, como disse um aluno meu, pesado isso. Né? A Conquista do México, foi uma das primeiras obras, ou a primeira obra do Teatro da Crueldade, que é justamente falando historicamente da chegada dos espanhóis ao México, que bateu de frente com as culturas que eram nativas deste lado do mundo, incas, astecas, maias. Gente, eu não tenho noção do que realmente aconteceu, mas você tem um povo, abre aspas, civilizado europeu, que vê um povo, abre aspas, não civilizado, os nativos, né, daquela região e do período, tu já sabe que vai ter um embate gigantesco e muita crueldade, tanto física quanto emocional, entre outras coisas. Existem temas míticos universais que são arquétipos, sem qualquer tipo de moral. Eu vou falar sobre coisas que a gente vivencia, medo, dor, solidão, tristeza, a prostituição. Vou valorizar um rito cerimonial como proposta de cura, para que o ator entenda como o corpo dele vai reagir. E essa valorização de uma cultura, inclusive, xamânica, por causa disso, que ele vai buscar uma nova partitura corporal a partir da pesquisa de povos que faziam isso, diferentes do nosso corpo. Então, é um processo bem interessante e para a pesquisa é mais interessante ainda. Né? Não se usa a utilização de objetos e signos, são diferentes, o espaço é diferente, o espaço cênico, né? E principalmente o local fala. Ele não é só um local de apresentação. Não há divisão entre atores e a plateia. O teatro da crueldade, ele permite que a plateia, inclusive, esteja mais perto do ator para que ele possa sentir isso. É um trabalho mais intimista. Né? As palavras do texto em si, aquilo que o ator fala, porque a gente acredita que um ator tem que só falar, 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 não é bem o caso. Né? As palavras passam a ser menos importantes e o corpo e aquilo que você sente ao ver esse corpo em movimento passam a ser mais importantes. Eu coloquei, por exemplo, aqui a história do homem que ouve Mozart e a da moça que escuta o homem ao lado. Né? E olha que eles estão divididos por causa de uma grade. Gente, né, é uma metáfora gigantesca, onde os dois passam por situações bem pessoais. Né? Por que ele escuta Mozart, que é um músico teórico, um músico erudito do século XVIII, XIX? Por que ela questiona essa situação? O que traz a música a ele? Então, é um embate gigantesco que a gente faz nós mesmos, só que a gente demora a entender como o teatro traz isso para a prática. Né? O teatro da crueldade, o corpo é livre, pulsação, movimento falho e raro. Né? Fluxos contrários, reflexão no corpo da vida e da morte. Né? Agitação, inquietude, características. Ele é muito físico, ele é muito contemporâneo e ao mesmo tempo muito contestador. O ator é a figura mais importante da obra. Né? Por causa disso que eu coloquei o segundo tópico. A afetividade atlética, os sentimentos do coração através dos gestos, da pantomima, do canto e da dança. O teatro da crueldade, né, assim como o teatro pobre, que a gente vai já falar sobre o Grotowski, que dá uma pincelada, ele é físico, ele é intenso, e o ator trabalha com isso. A interpretação, a linguagem codificada em movimentos e ritmos, e a verdade, que é a naturalidade dessas entonações, tem que ser, literalmente, a base do trabalho do ator. Então, na hora que ele faz um gesto, ele não está fazendo um gesto simplesmente por fazer. Esse gesto, né, eu já até comentei sobre em salas de aula, um gesto, dependendo da situação, ele pode ser uma coisa simples, né, ou ele pode ser uma coisa mais complexa. Os microgestos, às vezes, são mais importantes, os detalhes que você não percebe, para a história e para a compreensão do que está sendo contado. Aprendo a fazer, por exemplo, a leitura dos corpos de outras pessoas, porque às vezes um detalhe na movimentação do corpo dessa pessoa diz mais sobre ela do que você imagina. A questão é que nós não estamos não só preparados, mas não temos essa educação da leitura do corpo para entender que o outro às vezes pode até estar te agredindo. Olha o tema da crueldade, mas na verdade está pedindo ajuda. E é muito comum hoje em dia. Né? Bom, saímos do teatro da crueldade e entramos numa outra vertente contemporânea, o teatro pobre, de Jerzy Grotowski. Né?
polonês, diretor teatral, foi ator, né, e criou um método, assim como o teatro da crueldade não é um viés de literatura dramatúrgica, é um processo de um mecanismo de você criar novas estruturas cênicas. O teatro pobre é literalmente um método de interpretação que vai de encontro a muitos autores da época, inclusive Brecht. Né? É interessante sobre isso. Grotowski, ele era polonês, e ele tem um contato logo cedo com um tio que é religioso, que é bispo, padre, alguma coisa, não me lembro agora a situação. Isso trouxe a ele uma religiosidade e espiritualidade muito forte. Né? Eu vou utilizar o símbolo que eu aprendi recentemente. O teatro em si, né, na linguagem de Libras, na língua das Libras, ele é, no caso de Grotowski, físico, ele é espiritual e ele tem essa junção onde o estresse, o extremo da ação física é o mais importante e você já vai entender por isso. Diretor teatral polonês, trabalhou com o laboratório de teatro, né, fez uma coleção de escritos teóricos e principalmente ele chegou ao Brasil lá para o meados de 1974. Pois é, ele veio ao Brasil. Né? E muitos atores, principalmente na área teatral, né, ligam, fazem esse link com o conceito do método de Grotowski. O teatro pobre é aquele que carece de elementos considerados desnecessários para o desenvolvimento de uma encenação. O que é desnecessário? Cenário, iluminação, figurino, elementos cênicos. Professor, mas como é que se faz teatro dessa maneira? Por isso que é chamado teatro pobre. Porque ele não precisa, literalmente, desses elementos. Se ele não tem os elementos de um cenário, figurino, maquiagem, caracterização, às vezes só tem o quê, professor? Por causa disso é que o método dele diz que o corpo, o ator, é mais importante. E ele leva esse trabalho do ator a estágios, literalmente, espirituais. Né? O ator tem que fazer um processo de introspecção da personagem, mas não só da personagem, mas dele como profissional, dele como ator, dele como artista. Então, é literalmente espiritual, é literalmente tem um pé na religiosidade que ele já vem trazendo na própria formação. Os elementos decorativos exagerados somem, nada de cenários suntuosos. A maquiagem e figurinos não são saturados, ou seja, nada pesado. Né? A iluminação não é excessiva. Interessante fazer uma comparação. O teatro expressionista ou drama expressionista, as maquiagens são pesadas, a luz é pesada, o teatro pobre é o inverso disso. Só para a gente fazer uma comparação sobre isso. Cada cena pode ser vista muito natural, que não pareça que o ator está atuando, mas ele está vivendo uma situação real. Bom, como isso vai acontecer? Às vezes, nesse processo de atuação, você acredita que você está conseguindo encenar a personagem ali. O Grotowski vai por um viés diferente. Faz novamente, 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 novamente. Está ficando cansativo, professor. Ainda não chegamos nem no início. Novamente, novamente. E repete, e repete, e repete, e repete. O ator entra num processo de exaustão física. O movimento sai tão normal e não mecânico, como se você estivesse num processo inicial, que você descobre que o teu corpo já reage exatamente ao movimento que foi trabalhado. E ele diz que a exaustão é justamente o momento em que o corpo é natural. É nesse processo que um dos viés do método do Grotowski é trabalhado. Não se priva da relação do ator-espectador. É vital essa relação. O ator de um lado, o espectador está do outro. E aí um tem que estar junto. O espectador só não participa da cena. Não é a proposta, talvez, mas não quer dizer que isso não aconteça. O espectador tem que estar envolto na cena. E aí, se um ator estiver mais perto dessa plateia, ele consegue transmitir melhor. A formação do ator para o teatro pobre. Trabalho do ator, que é instruído por técnicas estabelecidas, principalmente a exaustão física. Pretende eliminar as resistências que o organismo do ator produz diante de um conjunto dessas técnicas. Segundo Grotowski, sem ator não há teatro. E ele está certo. Né? A questão é que ele vai a extremos. E é bem interessante quando um ator se propõe a fazer um treinamento de biomecânica, por exemplo, que é uma das extensões. O Meinhold diz que o autotreinamento, onde o ator e o corpo participam de cada um dos movimentos. Né? Por causa disso, quando você olha alguma oficina de teatro, você acha meio estranho, quando alguns diretores vão pela linha de trabalho do Meinhold, do Grotowski, ou do teatro surrealista, ou de outras variações, porque cada um vai pegando um gancho diferente de interpretação, mas de fisicalidade diferente. Né?
é interessante para quem quiser seguir essa linha de trabalho, experimentar, conhecer várias vertentes desses teóricos. É muito interessante você fazer comparação de um com o outro. Professor, eu me identifico mais com Grotowski, né? Um amigo meu. A minha linha é mais Brecht, né? A minha linha é Stanislavski pura. São autores de teatro e viés de técnicas teatrais que eu já falei aqui nos vídeos. Nosso caminho é negativo, não uma coleção de técnicas, mas uma destruição de obstáculos, ou seja, o corpo reage de uma maneira completamente diferente. Permite ao autor o que, professor? Explorar, experimentar e trabalhar o próprio corpo. Preste atenção que eu não estou falando aqui sobre textos, eu não estou falando sobre espetáculos, eu estou falando o que é o método Grotowski. O ator, o corpo, o ator, o corpo. O ator é a própria história. Eu estou repetindo para ver se a ficha cai. Mostrar sensações, imagens e sons através de expressões faciais, movimentos corporais, posturas, ritmos. Abandonar maquiagem, figurinos e efeitos sonoros. O trabalho desse ator é constante, sempre, e incansável. Tanto é que alguns atores que não conseguem se aderir ao método de Grotowski, né, eles têm essa coisa do... é muito forçado. Não, é uma linha de viés diferente. Ele não possui uma técnica específica, ele tem método e tem exercícios para isso, e cada apresentação se forma uma nova experiência, o que é interessante, já que cada plateia pega o gancho de uma maneira diferente. Parateatro. O que é o parateatro? Ele surge a partir da teoria de Grotowski e ele vai criando novos mecanismos. É muito interessante você conhecer, por quê? Porque ele trabalha com o conceito da performance, que ela é altamente dinâmica e mais visceral do que o trabalho de Grotowski, né? Onde ele visa apagar essas divisões tradicionais entre o público e a plateia. Como eu não posso sair do enquadramento aqui, eu diria o seguinte, que eu iria até mais perto de vocês e voltaria para que a gente tivesse essa noção desse efeito de plateia e ator. O que não acontece aqui, porque eu não sei exatamente o que vocês estão vendo ou como vocês estão do outro lado. Mas no teatro, isso é físico. E aí ele quebra com esse distanciamento. Ele aproxima os dois. E as relações são completamente diferentes. Encenação econômica. Um ator intenso. Construção do princípio da estrita autarcia, ou seja, é meu corpo que pesa sobre tudo. Proibido introduzir na representação nada que não seja ou que não esteja nela desde o início. Existem algumas regrinhas para isso. Os atores devem bastar para realizar qualquer situação da representação, mais nada. Por isso que é chamado teatro pobre, né? Eles criam a plástica, eles criam o som, eles criam o tempo, eles criam o próprio espaço, né? Aprofundar essa receptividade interna. Agora a gente entra em como o ator vê isso. Então, no processo, no método, eu vou sentir, eu vou transmitir, eu vou externar com sons, movimentos, o meu processo de representação e a partir desse processo que eu vou encontrando, a partir dos exercícios, das técnicas do Grotowski, até montar a cena. É um processo completamente diferente do que simplesmente, por exemplo, o método do Stanislavski, por exemplo, ou o teatro naturalista, né, ou o teatro surrealista, ou o expressionista, que é muito de efeitos, é uma outra linguagem completamente diferente. Professor, mas ele é muito parecido, por exemplo, com o teatro do oprimido ou outras vertentes, né? Pode ser. Na hora que a gente começa a pensar, eu estou falando de liberdade contemporânea para você criar novas situações, né? O teatro da crueldade, que eu falei no início, por exemplo, tem um viés desse tipo, mas só que o teatro pobre, ele já se livra de uma série de estratégias e mecanismos. O ensaio, né, muitos exercícios, extremos até exaustão, né, onde você tem, nesse processo de exaustão, o completo conhecimento do próprio corpo, até onde meu corpo vai indo, até onde eu tenho dores que eu nem sabia que eu poderia ter, né? Isso é bem interessante, por quê? Porque ali você consegue concentrar o que parece uma bobagem, né, o teu trabalho cênico e de montagem direta. Ele é econômico, como eu disse para vocês, e ele avança no processo do Stanislavski, que é só de percepção emocional, ele vai a um plano psicofísico. Por quê? O que eu sinto, eu vou externar no corpo, né? E aí ele fecha da seguinte maneira: não educamos um ator em nosso teatro ensinando-lhe alguma coisa. Tentamos eliminar a resistência do seu organismo a este processo psíquico. Te livra de tudo.
O resultado é a eliminação do lapso de tempo entre o impulso interior e a reação exterior, de modo que este impulso se torna uma reação exterior, o que eu sinto vai para fora. Ação e impulso são concomitantes, eles andam juntos. E aí eu fecho aqui com vocês. Beleza? Pesquisem, vale muito a pena. Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui.